Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e o tema do vídeo de hoje é Lendas Urbanas. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês para me dar aquela força e fazer o canal crescer cada vez mais. Posso contar com vocês? Então tá, agora bora pro vídeo. Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são aquelas histórias bastante sensacionalistas, populares, recheadas de mistério e elementos de horror. Originalmente sempre foram disseminadas através da oralidade, mas hoje, além de livros, elas também aparecem em outras mídias, como a televisão e a internet, por exemplo. Uma marca narrativa bastante interessante desse tipo de história é que elas sempre iniciam com os seguintes dizeres: ouvi de um amigo que, ou um amigo de um amigo meu me contou que, e por aí vai. Algumas são tão antigas e possuem até equivalentes em outras culturas, como por exemplo a nossa loira do banheiro e a Blood Mary nos Estados Unidos. Outras, no entanto, costumam seguir a mesma linha descritiva e nomenclatura, como por exemplo a lenda do chupacabras. No Brasil, há tantos relatos e histórias fantásticas que, ao longo dos anos, acabaram entrando para a seleta lista de lendas urbanas tipicamente brasileiras, como, por exemplo, a Loira do Bonfim, o espírito de uma bela mulher que sai pelas noites de Belo Horizonte pedindo carona, com o destino final no cemitério do Bonfim. O espírito da criança Romãozinho, um fantasma endiabrado que causava o caos nas fazendas de Goiás. E ainda, aqui da região onde eu moro, mais precisamente na cidade de Maringá, o bandido Saruê, uma espécie de Robin Hood com alguns poderes mágicos, por assim dizer. Quem passou a infância, ou pelo menos parte dela nos anos 90, certamente cresceu rodeado de lendas urbanas. Como não lembrar do ninho de cobras venenosas escondido na piscina de bolinhas do McDonald's toda vez que a gente entrar no brinquedo? Ou ainda, sentar receoso na poltrona do cinema com medo de ser espetado por uma agulha contendo algum tipo de vírus mortal? Ou ainda, despertar o nosso estado de alerta toda vez que víamos um carro preto, de vidros pretos, dirigindo pelas redondezas? E se no volante desse carro ainda tivesse um palhaço, e meu amigo, aí nem Usain Bolt conseguiria nos alcançar. Eu acho que, dentre outras coisas, as lendas urbanas sempre tiveram o intuito de despertar na gente um certo estado de alerta para o que acontecia ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente era criança e ouvia das nossas mães, cuidado com o homem do saco, automaticamente a gente já ficava ligado, já ficava esperto para a aproximação de qualquer um que chegasse ali com alguma intenção escusa, né? Já nos mantinha em estado de alerta, já ficávamos espertos ali. Eu, por exemplo, sempre fui fascinado por lendas urbanas. Quando pequeno, eu lembro que eu tinha até um caderninho que eu anotava elas, né, que eu colecionava essas histórias. Tanto que a minha dissertação de mestrado, por exemplo, é utilizando um livro do Alvin Schwartz que chama Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, no qual há um compêndio de lendas urbanas norte-americanas. Então foi um trabalho de pesquisa que eu gostei muito, porque além de aprender e estar fazendo algo que eu gostava, eu conheci várias lendas urbanas norte-americanas muito interessantes. No próximo vídeo eu posso até contar para vocês algumas delas, mas eu deixo registrado aqui que o meu trabalho de dissertação foi um trabalho muito fácil no sentido de que não foi cansativo, né? Eu estava pesquisando sobre algo que eu gostava, que eu achava interessante, e é muito legal, assim, o meu trabalho, a minha dissertação final ficou muito bacana, assim. Bem, eu costumo pensar que as lendas urbanas, elas não surgem do nada. Sempre vêm de algum lugar e sempre tem um porquê. E uma delas que sempre me fascinou e me intrigou na mesma proporção é a lenda urbana do jogo do copo. Para quem não sabe, o jogo do copo é uma variação do tabuleiro Ouija, criado no século XIX, utilizado para contactar almas do outro mundo. Foi um instrumento ali advindo de toda aquela febre espiritualista causada nos Estados Unidos pelas irmãs Fox. E sobre a brincadeira do copo, eu tenho uma história. Bom, quando eu era criança, não sei por que cargas d'água eu, meus primos e meus amigos decidimos que iríamos fazer a brincadeira do copo. E eu lembro que a gente escolheu até uma casa abandonada que tinha ali no bairro, que todo mundo dizia que essa casa era mal assombrada, para ser o cenário ali da brincadeira. Foi lá que a gente levou ali o tabuleiro feito de papel, levamos o copo, a vela, né? E sentou todo mundo na roda para fazer ali o jogo, seguindo toda a dinâmica, né? Para fazer ali o jogo, para fazer o contato com o outro lado.
Bom, você imagina, né? Um monte de criança sem juízo mexendo com isso não poderia dar coisa boa. E não deu. No decorrer da brincadeira que a gente foi fazendo ali, a dinâmica toda de perguntas para o suposto espírito, nós estávamos nos divertindo, todo mundo com o dedo em cima do copo, e o copo se movia, respondia as nossas perguntas. Obviamente, acho que na cabeça de todo mundo ali alguém estava mexendo o copo, né? Mas a certa altura do jogo, que todo mundo começou a cansar da brincadeira, a gente pediu para sair, né? Porque segundo a dinâmica da brincadeira, para você parar a brincadeira, você precisa pedir permissão para o espírito. E a gente pediu, a gente falou que a gente queria parar a brincadeira. Só que daí o copo começou a nos falar, se comunicar com a gente, né, ali através do tabuleiro. Ele começou a dizer para a gente, o suposto espírito, que não ia embora e que não queria parar a brincadeira. Da primeira vez que ele falou isso, a expressão de diversão de todo mundo da roda mudou automaticamente. Todo mundo começou a ficar apavorado. E eu lembro que essas tentativas de sair foram repetidas, assim, né? A gente ficou pedindo para sair várias vezes e o espírito não queria de maneira nenhuma ir embora, né? Talvez ali seja um espírito carente, ou talvez alguém realmente estava mexendo o dedo e trollando a gente. Eu sei que nunca ninguém admitiu que estava mexendo o dedo nessa brincadeira. Todo mundo diz até hoje que não estava, mas eu não sei, né? A gente não pode afirmar nada. Só sei que o medo que a gente sentiu na época, né, ali no ato de fazer essa brincadeira, foi uma coisa assim que meio que traumatizou e serviu de lição, porque depois disso nunca mais a gente mexeu com essas coisas. Nem com história de brincadeira de copo, nem brincadeira de compasso, que são essas variações todas que tem ali, né, sobre essa lenda urbana. Nunca mais a gente mexeu com isso, foi traumático assim. Mas e você? Acredita em lendas urbanas? Tem alguma que você quer compartilhar com a gente? Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu me despeço nesse vídeo, até o próximo. Tchau!